Botange. I know that some say Botan. Some say shortened version Botan. Eu só sei dizer isso. Boa tarde. It's such a true joy to be here tonight. É uma grande alegria estar aqui nessa noite. I think that I've not been for a long time in a Baptist church with such a great singerness here. Eu acredito que tem muito tempo que eu não vou a uma igreja batista que canta tão bem quanto essa. I'm afraid that even angels were jealous. Eu tenho medo que até os anjos tenham ficado um pouco enciumados. You sing so many beautiful songs. Então, músicas tão belas foram cantadas aqui. I think that Portuguese is the most beautiful language on this planet. Eu acredito que o português é a língua mais bonita desse planeta. When my grandma was a young, Quando a minha avó era jovem, and she met my grandpa, e ela encontrou com meu avô, and she was not from Christian home. e ela não era de um lar cristão. Oh, let's put she was from part of Russian Orthodox Church, which is really nominal Christianity. Na verdade, ela era parte da Igreja Ortodoxa Russa, que na verdade é um tipo de cristianismo nominal. She came back home and asked her father, Então ela voltou para casa e perguntou ao seu pai: "Who are these Baptists?" quem são esses batistas? Because of my grandfather was from Baptist home. Porque o meu avô era de um lar batista. And her father answered to his daughter, E o pai dela então respondeu à sua filha, né? "Baptists are very good people. They always singing." Os batistas são pessoas boas, estão sempre cantando. And tonight it's been very, very true. E hoje isso foi muito, muito verdadeiro. Yes, you are true Baptists. Vocês são batistas verdadeiros. You know, as you heard a little bit about my heritage, Os irmãos já ouviram um pouco da minha herança. I grew up in Siberia. Eu cresci na Sibéria. Because of both of my grandfathers was sent in exile to Siberia for their faith. Que ambos os meus avós foram exilados na Sibéria por causa da sua fé. My great-grandfather, he was killed for his faith. Meu bisavô foi morto pela sua fé. And if you are a boy, especially if you're a boy in our family, Se você é um menino, especialmente os meninos da nossa família, you got to be prepared for next stage of persecution. você é sempre preparado para a próxima etapa de perseguição. At age 5, we started memorize scripture. Com 5 anos, então, começamos a memorizar as escrituras. And to be honest, I didn't like that. E para ser honesto, eu não gostava muito disso. So one day I asked my grandma, Então, um dia eu perguntei à minha avó: "Grandma, why did I need to do that?" vovó, por que eu preciso fazer isso? And she answered, E ela respondeu: "When you will be arrested." quando você for preso. She didn't say if you would be arrested. Ela não disse se você for preso. She said when you will be Ela arrested. disse: quando você for preso, The Bible gonna be with you. a Bíblia estará com você. And you know, in that time in Siberia, E você sabe, naquela época na Sibéria, it'd be such a rarely to have your own Bible. era muito raro, raríssimo ter a sua própria Bíblia. My grandfather was a pastor of 600 congregation. O meu avô pastoreava 6 congregações. There was a time when they had only one copy of the Bible for a whole congregation. E havia uma época que eles possuíam apenas uma cópia da Bíblia para toda a congregação. So the Bible was the best treasure ever. Então a Bíblia era o maior tesouro sempre. People suffered for that. As pessoas sofreram por isso. And people love to read the Bible. E as pessoas amavam ler a Bíblia. And I'm going to share with you one passage which was in many ways like a motor of life for our family. Eu quero compartilhar com os irmãos uma passagem que de muitas maneiras serviu como uma espécie de motor para nossa família. Our life was built on this biblical foundation. A nossa vida foi edificada nesses fundamentos bíblicos. So we're going to read this passage from 1 Corinthians chapter 7. Então nós vamos ler essa passagem, 1 Coríntios 7. And because of Bible was such a treasure, Porque a Bíblia era um tesouro tão grande, we always read Bible in Russia standing. na Rússia sempre lemos a Bíblia de pé. To express our gratitude for God's word
para expressar nossa gratidão pela palavra de Deus and reverence to Holy God. e a reverência ao Deus Santo. So I would love you to stand as we Então read God's gostaria que os irmãos word. ficassem de pé para lermos a palavra de Deus. So we're going to read from 1 Corinthians chapter 7, 29 to 35 Vamos verses. ler 1 Coríntios capítulo 7, versos de 29 a 35. And we have a best Portuguese reader. E nós temos o melhor leitor em português. Irmãos, digo-vos, porém, isto: o tempo se abrevia. Assim, os que têm mulher vivam como se não tivessem, os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que usam as coisas deste mundo como se dele nada usassem, porque a forma deste mundo passa. Pois quero que estejais livres de preocupações. Quem não é casado se ocupa das coisas do Senhor e de como irá agradá-lo. Mas quem é casado se ocupa das coisas do mundo e de como irá agradar a sua mulher e fica dividido. A mulher que não é casada e a virgem se ocupam das coisas do Senhor para serem santas, tanto no corpo como no espírito. A mulher casada, porém, ocupa-se das coisas do mundo e de como irá agradar o marido. E digo isto para o vosso benefício, não para vos limitar, mas para que vos dediqueis ao Senhor naquilo que é honroso, sem distração alguma. Yeah, we'll pray quickly. Vamos Father, we're orar. so grateful for your word. Pai, somos imensamente gratos por tua palavra. And you know our hearts. E o Senhor conhece o nosso coração. We ask that you will speak to our hearts Nós pedimos que o Senhor fale ao nosso coração and bless us to understand and obey your word. e nos abençoe para que compreendamos e obedeçamos a tua palavra. For your glory, in Jesus' name we Para a pray. tua glória, no nome de Jesus nós oramos. Amen. Amém. Please see my series. Você pode se sentar? I'm very much appreciated to Pastor Mauricio and his beautiful wife for such amazing hospitality. Agradeço muito ao pastor Maurício e a sua esposa também por tanta hospitalidade a nós. You know, Jesus said that we're going to have brothers and sisters if we believed and follow him. Sabe, nós fomos ensinados que teremos irmãos e irmãs se nós cremos no Senhor e seguimos nosso Senhor. So now we are staying in the best hotel in the world. Então agora nós estamos no melhor hotel do mundo. It's a Baptist home, 6 stars hotel. É uma casa de um batista, um hotel 6 estrelas. And we're fed so well by so many beloved brothers and sisters. Fomos cuidados tão bem por tantos irmãos queridos. And the Brazilian food is amazing. E a comida brasileira é maravilhosa. So, and I really love evening services. Eu adoro o culto da noite. It's quite a family reunion. É como um encontro da família. People not in hurry in the morning. As pessoas não estão mais em tanta correria como na manhã. They know actually nothing to do tonight, Não temos mais nada a fazer hoje à noite. only to sleep. Só falta agora dormir hoje. So, and the preachers also understand that they don't need to impress anyone here. E o pregador também entende que não precisa impressionar They ninguém. just want to share their hearts through God's word. Quer apenas compartilhar do seu coração a palavra de Deus. And you see, in this passage starts with a very special word. E você perceba que essa passagem começa com uma palavra muito especial. He said, "This is what I mean, brothers." Ele diz, olha, meus irmãos, é isso que eu quero dizer, que eu digo a vocês. So Apostle Paul is talking to his beloved Christian family. Então Paulo está falando com a sua querida família cristã. And what he is writing here E o que ele está escrevendo aqui seems to be irrational. parece até ser de certa forma irracional. Kind of doesn't look like very logical. Parece que não faz muito sentido lógico. Very against what this world teaches us. É bem diferente do que esse mundo vem nos ensinar. But what he says here, Mas o que ele diz aqui he gives us a way how to live blessed life. Nos aponta uma maneira de ver uma vida abençoada. To have a life worthy to live. Ter uma vida que vale a pena ser vivida. And we're going to discover this tonight. E nós vamos descobrir isso nessa noite. So in the very beginning, he made a very key statement. Então, desde o início, ele faz um pronunciamento chave. Look in the beginning of verse 29. Olha para o início do versículo 29. He says, the appointed time has grown very short. Ele diz, o tempo se abrevia. And I understand, my preaching time also very short too. Eu também entendo que meu tempo de pregar também é curto. But what comes into your mind when you hear this phrase, time has shortened? Mas o que vem à sua mente quando você ouve essa frase? O tempo se abrevia. What?
Maybe not enough time to watch Flamengo games, Talvez você diga, olha, não tem tempo suficiente para ver os jogos do Flamengo, então. or not enough time to enjoy just something or your friendship, Ou talvez não tenha tempo suficiente então para apreciar algo, até curtir uma or amizade. not enough time to sleep. Não temos tempo suficiente para dormir. Yeah, tomorrow I got to go to my job, study, whatever. Amanhã eu tenho que acordar cedo para trabalhar, para estudar, não importa. Yeah, all the people probably would say, you know, we got to remember Moses. All the people would say, we got to remember Os Moses. outros talvez dissessem, olha, nós temos que nos lembrar de Moisés. You remember his famous psalm, Moses Psalm Você lembra 90, do famoso Salmo de Moisés? where he said that our life is around 70, Ele diz que a nossa vida é em torno de 70 anos. kind of the strongest of us, 80 years. Talvez os mais fortes de nós chegaremos a 80. And you remember how he ends this verse? Você lembra como ele conclui esses versos? And we fly away. E a vida passa, o tempo passa, voa. It's like Moses was flying Gol or Azul Airlines. Yeah, Gol or Azul. É como se Moisés estivesse voando, né, na empresa Gol Azul da Rússia. You say, fly away. Então voar para longe. You know, the older you get, the speedier your life becomes. Quanto mais velho você fica, mais acelerada parece que sua vida vai se tornando. It's such a strange reality. É uma realidade tão estranha The isso. new year just started and you know when it's gonna finish. O ano acaba de iniciar e agora já sabemos como vai terminar agora. I remember myself as a young boy Eu me lembro quando eu era um menino, visiting grandparents. visitando meus avós. And you know, for grandchildren, the best home in the world is the Você grandparents. sabe que para os netos a melhor casa é a casa dos avós, né? So we had breakfast with my grandma, Então eu tomava o café da manhã com a minha avó, me and my brother. eu e meu irmão, We played. e brincávamos, Played, e brincávamos, played. e brincávamos. We had some milk. Então tomávamos um And we leite played. e brincávamos. We had lunch. Então almoçávamos, We took a nap. dávamos um cochilo, We wake up. acordávamos We play again. e brincávamos de novo. We get some milk again. Então bebíamos um pouco de leite And we played. e brincávamos And then mais. finally dinner. E finalmente chegava o And jantar. day wasn't over. We play again. Então o dia não tinha acabado, It's brincávamos like mais um never pouco. finishing day. Parece que o dia nunca terminava. But this time, or this period of my life, Mas nesse período da minha vida agora, I know what I'm gonna do 2 years ahead. eu sei o que eu vou fazer daqui a 2 anos. They just started and it's almost over. O dia iniciou e já está acabando. We truly fly away. Realmente nós estamos voando no tempo. And one institution made a research E um instituto fez uma pesquisa just to find out what time we spend if we live around, or for what we spend our life if we live around 75 years. para fazer uma pesquisa para entender como nós disporíamos o nosso tempo se vivêssemos aproximadamente 70 anos. And here what they discovered. E descobriram o seguinte: We spent 28 years just to sleep. nós gastamos 28 anos só para dormir. 10 years work. 10 anos trabalhando. Driving to work and home around 6 years. Dirigindo para o trabalho ou voltando para casa em torno de 6 anos. And I think in Rio, 7 years. Eu acho que no Rio 7 anos. Yeah, in Moscow, 10 years. Em Moscou 10 anos. So we study kind of special professional education, Nós estudamos buscando uma formação 3 profissional to 5 years. de 3 a 5 anos. School, 10 years. A escola 10 anos. Childhood, 7 years. A infância, né? Os estudos da infância 7 anos, 10 anos. Taking meals, Fazendo refeições 4 years. 4 anos. I think in Brazil, 5 years. Acho que no Brasil 5 anos. And maybe even 6. Talvez 6. Shower and restroom, Tomando banho, usando banheiro 3 years. 3 anos. You know, if you'll do simple math, Então se math, você fizer uma matemática simples, we see there's not really much time for family, life, ministry. nós veremos que não sobra muito tempo para a vida, We might para a think of, amizade, para o ministério. especially young people might think we have so much time ahead. Nós pensamos, especialmente os jovens, pensam que nós temos tanto tempo para nossa But frente. in reality, we have probably maximum 10 years to invest somewhere. Mas na realidade nós temos mais ou menos 10 anos apenas para investir To em alguma invest coisa. into something important, Para investir em algo importante. something very needed, Algo que seja realmente útil. something that's going to last for eternity. Algo que possa durar para a eternidade.
Apostle Paul here uses a very special Greek word. O apóstolo Paulo usa aqui uma palavra grega muito especial. Yeah, you see, the appointed time. Ele está falando sobre um tempo específico. In Greek language, it's a word kairos, Na língua grega é a palavra kairos, not chronos. não é cronos. So we're talking about not a length of time, but a special moment of time. Então ele não está falando sobre uma medida de tempo, mas um tempo específico. It's a short-term opportunity, É uma oportunidade mais breve, strategic moment um momento estratégico that will be soon lost. que logo será perdido. I really like how Chinese people describe opportunity. Eu gosto como os chineses descrevem a oportunidade. They talking about rapidly running young men Eles falam sobre um homem jovem correndo rapidamente. with a large forelock on his head. Forelock, like a piece of hair. E com um tufo de cabelo, né, maior na sua cabeça. And you got to catch him, E você tem que agarrá-lo por esse cabelo. otherwise he will run quickly away. Senão aquele jovem passa correndo muito rápido por você. Basically, opportunity is not going to last forever. Basicamente a oportunidade não vai ficar para sempre diante de você. It's coming into your life, but it will disappear soon. Ela vem na sua vida, mas logo desaparece. As you heard, I grew up in Siberia. Como vocês ouviram, eu cresci na Sibéria. Siberians love Greek-Roman wrestling. Os nascidos na Sibéria adoram a luta greco-romana. And actually, the best Olympic champions that could be found in Russia. Na verdade, os melhores campeões olímpicos desse esporte são encontrados na Rússia. So in our church, there was a young man. Então, em nossa igreja havia um jovem rapaz. His name was Alexei. Seu nome era Alexei. Very strong Russian bear. Urso russo muito forte. And he been part of our church. E ele veio à nossa igreja. He became Siberian champion. Ele se tornou campeão da Sibéria. I came to him and I said, Alexei, let's do sport ministry. E eu cheguei a ele e disse, Alexei, vamos realizar um ministério em torno do esporte? You can teach young men how to wrestle and also share the gospel with them. Você pode ensinar jovens rapazes sobre a luta, e enquanto isso nós pregamos o evangelho a eles juntos. And he said, I don't have much time. I got to prepare for national championship. E ele disse, olha, eu não tenho muito tempo, eu tenho que preparar para o campeonato nacional agora. So he became national champion. E logo ele se tornou campeão nacional. I came to him and said, Alexei, that's the best time. Eu cheguei, olha, Alexei, agora é o melhor momento então, hein? And he said, no, Europe is calling me. Ele disse, olha, não, na verdade agora eu tenho que ir para a Europa. So he became European Então champion. ele se tornou campeão europeu. I asked him again to start ministry. Eu perguntei, vamos lá, Alexei, novamente começar And esse he ministério? said, world Ele championship. disse, olha, não dá, agora o campeonato mundial me aguarda. So he became world champion. Ele se tornou campeão mundial. And I asked him again, E eu perguntei novamente. Olympic Games. E ele falou, Jogos Olímpicos. So when he was preparing for Olympic Games in Italy, Então ele estava na Itália se preparando para os Jogos Olímpicos. he young man, he just wanted to drive speedy car. Ele era um jovem, ele gostava de dirigir carros rápidos. And he got in a car accident. Ele se envolveu num acidente de carro. And he lost his legs. E ele perdeu suas pernas. Now when he is doing ministry, Agora, enquanto ele está servindo no ministério, he is sitting in a wheelchair. ele senta numa cadeira de rodas. And sometimes he may give his testimony with tears. E às vezes ele dá o seu testemunho com lágrimas. Because he lost opportunities to serve the Lord with his legs. Porque ele perdeu algumas oportunidades de servir ao Senhor enquanto ainda tinha suas pernas. He lost his kairos, Ele perdeu aquele kairos. opportunity to use his legs for the glory of A God. oportunidade naquele momento usar inclusive as pernas à glória de Deus. So Paul is saying that time has shortened. Então Paulo está dizendo que o tempo é breve. It's not really much time left to do right decisions, Não há muito tempo sobrando para tomar decisões corretas, to do right things. para fazer as coisas certas. And here he gives two reasons why time is short. E aqui ele dá algumas razões para explicar por que o tempo é curto. The first reason can be found in verse 31. A primeira razão é encontrada no verso 31. You see, he's saying, Ele está dizendo, for the present form of this world is passing away. porque a forma deste mundo passa. In this phrase, present form, Nessa frase ele aponta para a forma presente. is taken from a lexicon of theater.
Theater. Ele tira essa expressão da linguagem do teatro. Literally, it means decorations, shape, outlines. Ela literalmente significa decoração ou a delimitação, o cenário. You know, when there is a play in a theater, Sabe quando tem uma peça no teatro? they have different acts, Então eles têm atos diferentes different decorations for every act, e eles têm cenários diferentes para cada dos different atos actors. e atores diferentes. So Paul is saying that the present form is passing away. Então, quando Paulo diz que essa forma deste mundo presente está passando, Things that's very important today gonna be unneeded tomorrow. coisas que são muito importantes hoje, amanhã serão desnecessárias. Things that's so valuable today Coisas tão valiosas hoje gonna be completely useless tomorrow. serão inúteis amanhã. Actors who play in leading roles today Atores que têm protagonismo hoje gonna be forgotten tomorrow. serão esquecidos amanhã. And he's saying, understand this, my brethren. E está dizendo, irmãos, entendam, compreendam isso. I will illustrate this with Japanese folk tale. Eu vou descrever isso contando uma anedota, uma história japonesa. There is this tale about two men living in the same village. Há uma história sobre dois homens que viviam na mesma vila. One was rich man, Um era um homem rico and another was poor. e o outro era um homem pobre. So rich man, he had a goal. He wanted to have a chest full of golden coins. O homem rico tinha um objetivo, ele desejava possuir um baú cheio de moedas de ouro. Finally, he got his last coin, and his chest was filled up completely. Finalmente ele conseguiu a última moeda de ouro e seu baú estava cheio até em cima. But poor man was so poor Mas o homem pobre era tão pobre that he looked at his kitchen que ele olhou na sua cozinha and he said to himself, e ele disse a si mesmo: I'm gonna use everything what's left. I'm gonna do pancakes. I'm gonna eat them, and I'm gonna die. eu vou usar tudo que eu tenho aqui na minha despensa sobrando, vou fazer umas panquecas, vou comer, depois eu vou morrer. And it's happening usually in Japanese tales. Something radical happened. E geralmente nesse tipo de história japonesa, alguma coisa radical acontece. A local river came out of its banks. Yeah, local river, like Rio de Janeiro, Rio. Okay. River. Então um rio, né, da localidade estava transbordando. And a flood came to their houses. Então a água começa a subir, a inundação vai chegando nas suas casas. So each of them took the most valuable thing. Então cada um deles pegou aquilo que tinha de mais precioso. The rich man took chest. O homem rico pegou aquele baú cheio de moedas de ouro. And the poor man took his pancakes. E o homem pobre pegou suas And panquecas. they both climbed up the tree. E ambos subiram numa árvore. And started to wait when the water will get down. E esperando quando que a água vai descer. But water stayed there for hours. Mas a água ficou naquele nível por horas. Both of them get hungry. E os dois estão com fome. And a poor man ate his pancakes. E o homem pobre come as suas panquecas. And a rich man could eat his golden. E o homem rico não pode comer o ouro. So he asked this poor man, could you sell some pancakes to me? Então ele perguntou para o homem pobre: você pode vender So algumas panquecas para mim? He did. E ele fez isso. But the water still been there. Mas a água continuava lá. They got hungry again. Eles ficam com fome de novo. So he bought few more pancakes. Então ele comprou mais panquecas. And the story running to its end. Então quando a história está indo para o seu fim, When this rich man needed to give all his money, all his golden coins to this poor man. aquele homem rico finalmente tem que dar todas as suas moedas restantes para o homem pobre. And when it's happened, the water just disappeared. E quando isso acontece, a água Flood was over. desce e a inundação acaba. And the morality of the story very simple. E a moral dessa história é muito simples. You need to have things not gonna important today, but tomorrow. Você tem que ter as coisas em perspectiva que talvez não sejam importantes hoje, mas serão amanhã. And Paul is saying here E o que Paulo está dizendo aqui that the present form is passing away. é que essa forma presente do mundo está passando. And he used quite special tense. E ele usa um tipo de tempo verbal especial. When we think about future, we think about kind of distant future. Quando nós pensamos em futuro, nós pensamos num futuro distante. That the Lord will come somewhere, someday, long someday. Que o Senhor voltará, mas é num dia muito lá na frente, no futuro. But Paul is saying here Mas Paulo está dizendo aqui that God is changing decoration of this world right now. que Deus está mudando os cenários desse mundo agora. He is preparing this world for the next stage of his history. Ele está preparando esse mundo para o próximo estágio da história.
And we need to be aware of that. E precisamos estar atentos a isso. Otherwise, we will not be ready. Senão não estaremos prontos. And we use our earthly life wrongly. E vamos usar a nossa vida terrena de forma errada. And he gives us 5 spheres of life, which are actually 5 decorations of our life on this planet. E ele mostra as diferentes esferas ou decorações, né, cenários da nossa vida nessa terra. That are temporal Que são temporais, and transitory. são transitórias. They're not going to last forever. Não vão durar para sempre. So 5 spheres of life, each of us. Então, 5 esferas da vida, onde cada um de nós Look from the verse vai viver. 29 to 37, he gives 5 spheres. Olha, do versículo 29 em First, diante, essas 5 esferas. First, he's talking about family. Primeiro ele fala da família. And usually family relates to our motivations. We want to do something for our family. Geralmente, família nos leva a refletir sobre nossas motivações. Nós queremos fazer algo por nossa família. Yeah, parents live for children, for their future. Sim, os pais vivem pelo futuro dos seus filhos. Secondly, he's speaking about our sorrows. Depois ele fala dos nossos lamentos. And we lament and sorrow when we lost hopes. E nós lamentamos, nós ficamos chorosos quando perdemos a esperança. Also, he's talking about our joys. E também fala das nossas alegrias. In the joy, especially you feel joy when we just got something, our purposes, our goals fulfilled. O tipo de alegria que nós experimentamos quando nós conseguimos alguma coisa, nossos objetivos, nossos alvos são atingidos. Fourthly, he's talking about our possessions, Depois ele fala das nossas posses, aquilo que possuímos, about our wealth. sobre as nossas riquezas. And finally, he's talking about our enjoyments, E finalmente ele fala sobre nossas satisfações, our pleasures, our hobbies, nossos prazeres, nossos hobbies, including Flamengo too. inclusive o Flamengo. Yet all these things are useful Sim, todas essas coisas têm utilidade and quite legitimate. e são até legítimas. But what is Paul saying? Mas o que Paulo está falando That they are part of this value system that is passing away. é que eles fazem parte desse tipo de forma e tempo atual que está passando. They are not sinful, Eles não são pecaminosos, but they are temporal. mas são temporários. And we need to be careful not to give all our lives to these temporal things E only. nós temos que ter cuidado para não doar toda a nossa vida para essas coisas temporárias. And let me explain. E deixa-me explicar. Now, for instance, family. Por exemplo, família. You see, I'm married. Sim, eu sou casado. I have a ring on my right hand. Eu tenho um anel na minha mão. If you have a ring on the left hand in Russia, Na Rússia, se você tem na mão esquerda o anel, it means that you are divorced significa que você está divorciado and you open for new relationship. e está aberto a um novo relacionamento. So when I started to grow abroad from Russia Então, quando eu comecei a sair da Rússia e visitar outros países, to the West, vindo para o Ocidente, I was shocked how many divorced pastors. eu fiquei chocado de quantos pastores divorciados existiam. Yeah, and they preached boldly. E eles pregavam com tanta ousadia. And I thought, what a arrogant people. E eu pensava, que gente arrogante. But you know, we all understand when we read the Bible that our family is not the final stance of our life. Todos nós entendemos que, quando lemos a Bíblia, que a nossa família não é o nosso estágio final de vida. Some of us become widows. We're not Alguns- going to be married forever. Alguns podem já ser viúvos. Nós não permaneceremos casados para sempre assim. We're not going to be husband and wife in heaven. No céu, nós não seremos marido e mulher. Because of our family. Então, por Our causa da família, just reflection of eternal family, Lord Jesus and His church. a família aqui é um reflexo, ilustração da família eterna, família do Filho de Deus, Jesus Cristo. And even when we have such a close relationship, E mesmo quando nós temos amizades tão próximas, it's still imperfect relationship. relacionamentos íntimos e próximos ainda são imperfeitos. We still see that our spouse can satisfy our soul. Mesmo o nosso cônjuge, nós percebemos que ele não pode satisfazer a nossa alma. Many people divorce Muitas pessoas, inclusive, se divorciam because of they expecting their spouse to bring joy and happiness and satisfaction to their soul. porque esperam que o cônjuge traga um tipo de satisfação, que tenha essa expectativa de preencher na sua própria alma. But it's impossible. Mas isso é impossível. Our eternal son, our soul needs great God A nossa alma tem esse anseio eterno to satisfy. que só pode ser satisfeito assim por Deus. Great woman can satisfy husband
and a great husband can satisfy his wife. Uma grande esposa não será capaz de satisfazer nesse nível plenamente o seu marido, e nenhum grande marido será capaz de satisfazer It's plenamente a sua not esposa. designed in such a way. Não foi desenhado e projetado assim a It's família. just designed to show that we need great Savior in the Lord. Foi projetado para mostrar que mesmo nesse nível precisamos de um grande Salvador, que é Jesus Cristo. Our sorrows. Nossos choros, lamentos. We read in the book of Revelation, Nós lemos no livro de Apocalipse, chapter 7, no capítulo 7, verse 17, verso 17, that God will wipe away all tears from eyes of his children. que Deus vai enxugar todas as lágrimas dos olhos dos seus filhos. So our sorrows not gonna last forever. Então nossos lamentos e choros não durarão para sempre. Our joys, As nossas alegrias, you know, what could be greater o que pode ser maior than to come to the presence of the Lord forever? do que chegar e permanecer na presença do Senhor para sempre? Nothing on this planet can give us greater joy. Nada nesse planeta pode nos dar alegria maior do que essa. Possessions. As posses. We are heaven, citizens of heaven. Nós somos cidadãos do céu. Even Rio, such a beautiful city. Mesmo o Rio, uma cidade tão bonita, New Jerusalem is greater a Nova Jerusalém é melhor. because of God himself is architector and builder Porque of that Deus, o próprio Deus, é o arquiteto e o construtor e que mantém aquela cidade. city. And like I will illustrate it with a funny Russian joke. Nós temos uma piada russa engraçada. The majority of nominal Christians in Russia, they claim to be Russian Orthodox. A maioria dos russos que dizem ser cristãos na Rússia se afirmam serem ortodoxos, And the russos Russian ortodoxos. Orthodox Church teaches that you can earn your salvation through your good deeds. E a Igreja Ortodoxa Russa ensina que você conquista a salvação pelas suas boas obras. But it's impossible. Mas isso é impossível. Our salvation was earned by Christ Nossa salvação foi conquistada por Cristo, through his life and death on the cross. por meio da sua vida e morte na cruz. But this is what people believe in Russia. Mas isso que as pessoas acreditam na So Rússia. this is a funny joke. It's not a real story. Então, não é uma história verdadeira, é apenas uma About one brincadeira. Russian businessman who built many Russian Orthodox temples. Então, um empresário russo queria construir muitos templos da Igreja Ortodoxa And Russa. he got a favor of heaven. Ele queria fazer isso para ter um favor no céu para ele. So an angel appeared in front of him Então, um anjo vem até ele and said to him, e diz para ele: "You've been such a good guy who built so many temples. você é um homem tão bom, constrói tantas igrejas. You allowed to take one thing with you to heaven when you die." Você vai receber a permissão de levar uma coisa com você para o céu quando morrer. So this man is a good businessman. Então, esse é um grande empresário. He sold everything, Ele vende tudo, all his dollars, todos os seus dólares, and bought a big piece of gold. e comprou uma peça de ouro enorme. Put it in his suitcase and prepared to die. Coloca então nas suas bagagens e se prepara para morrer. When he got to heaven, Quando ele chega no céu, this angel asked him, o anjo então pergunta: "So show me, what did you bring?" então me mostra o que você trouxe para o céu com você. And this businessman, with a pride on his face, opened his suitcase Então aquele empresário cheio de orgulho, alegria, ele abre então a sua bagagem and show this brick of gold. e mostra esse grande bloco de ouro. And this angel said to him, Então o anjo olha e diz para ele: "What a fool! que tolo! Why did you bring pavement to us?" Por que você trouxe asfalto para cá? Because we read in the Bible that streets of Jerusalem, New Jerusalem, Porque se você ler na Bíblia, as ruas da Nova Jerusalém they're going to be golden. serão de ouro. People dying for gold this age. As pessoas se matam pelo ouro hoje, But we're going to walk on this as the most simple thing. mas nós vamos andar, vamos pisar no ouro como uma das coisas mais simples que teremos para pisar. Maybe we don't have a great place to live here, Talvez você tenha um grande lugar para morar, uma ótima casa para morar aqui, but there is a perfect place for us. mas existe um lugar perfeito para nós morarmos. Perfect place. Lugar perfeito. And finally, enjoyments. E finalmente ele fala das alegrias, dos prazeres. What a pleasure to enjoy new earth and new heaven forever to praise our God. Que satisfação e prazer será experimentar o novo céu e a nova terra na presença de Deus. So all these 5 things, E todas essas as coisas, even they are good, mesmo que sejam boas, they're temporal. são temporárias. And we don't need to give our life just for them only. E nós não devemos dar nossa vida para essas coisas apenas. We need to live in the light of coming kingdom, Precisamos viver à luz do reino que está chegando. not this present passing world. Não
a viver nossa vida por esse mundo que passa agora. And I will say even more. And there's a second reason why we need to be aware. Eu vou dizer mais, existe uma segunda razão pela qual precisamos estar atentos. Apostle Paul saying, O apóstolo Paulo está dizendo, if we would not understand it, se nós não entendêssemos até aqui, if we would continue to live for this passing scenery of life, não entendêssemos o que está falando, continuaríamos vivendo para esse mundo passageiro. look at verse 32. Olha no versículo 32. We're going to become the anxious people. Nós vamos nos tornar pessoas ansiosas. It's so natural to be captured by all these things, É tão natural estar aprisionado por essas coisas todas. to be concerned for our families, Estar preocupado com nossas famílias, our work, com o nosso trabalho, our vacations, com nossas our férias, health, com nossas casas. and you name it. Você pode nomear o que quiser. If we lose the perspective of eternity, Se nós perdermos a perspectiva da eternidade, these things will enslave us. essas coisas vão nos escravizar. Many people of this world, Muitas pessoas nesse mundo, let's put it even different way. vamos colocar até de forma diferente. All of us want to be happy. Todos nós queremos ser felizes. And people of this world think E as pessoas desse mundo pensam, that if they will get something, se eles conseguirem alguma coisa, it will make them happy. essa coisa os fará felizes. Some they think maybe I need to get money, Talvez alguém pense, eu preciso de dinheiro. or I need to marry this Ou person, preciso casar com essa pessoa. or I need to get this job, Ou preciso daquele emprego. or to buy this car, Ou comprar esse carro. or to move in this area. Ou me mudar para esse bairro. But if I really think that this is a way that's going to make me happy, Mas se eu realmente penso que essas coisas, essa maneira de viver vai me tornar feliz, I'm going to be enslaved eu serei escravizado by the things. por cada uma dessas And coisas. they're definitely going to fail me. E elas vão falhar em me satisfazer. And I will lose the point that God's given call for my life. E eu vou perder o ponto desse chamado que Deus tem dado para minha vida. And I will be very, very anxious person. E eu vou me tornar uma pessoa preocupada, muito, muito ansiosa. It's the reason why there are so many people, unhappy, grumpy people around us. E é a razão pela qual muitas vezes à nossa volta temos tantas pessoas insatisfeitas, queixando-se. Because they're not getting what they want, or they got what they want, but still not satisfied. Porque elas não conseguem o que querem, ou quando conseguem o que querem, não estão satisfeitas. Only God can satisfy our soul. Só Deus pode satisfazer a nossa alma. Any other thing can't. Qualquer outra coisa não conseguirá. You remember Jesus said in his famous Sermon on the Mount? Você lembra o que Jesus disse no famoso Sermão do Monte? Yeah, Matthew chapter 6. Sim, Mateus capítulo 6. He says from verse 31, Ele diz no versículo 31, therefore do not be anxious, portanto não andeis ansiosos, saying, what shall we eat? pensando o que comeremos, Or what shall we drink? ou o que beberemos, Or what shall we wear? ou com o que nos vestiremos. For the Gentiles seek after all the things. Porque os gentios buscam essas mesmas coisas. And your heavenly Father knows that you need them all. Mas seu Pai Celestial sabe que você precisa de todas elas. But seek first the kingdom of God Mas busque o reino de Deus and his righteousness, e a sua justiça. and all the things will be added to you. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. So Jesus is not saying that we need to take responsibility for our life. Jesus não está dizendo que precisamos tomar responsabilidade sobre a nossa He's vida. just saying that these things not our priorities. Ele só está dizendo, olha, essas coisas não são nossa Not prioridade. the reason why we live for. Não são a razão pela qual vivemos. You know, it's impossible to be a good businessman, worker, lawyer, É impossível ser um bom empresário, um trabalhador, um advogado, engineer, um engenheiro, student, estudante but live for God's kingdom. e viver ao mesmo tempo para o reino de Deus. Live for the Lord. Viver para o Senhor. So the main question is, A pergunta principal será, what are my values? quais são meus valores? Because they're going to define my priorities. Porque esses valores definirão minha And my prioridade. priorities will direct my life. E minhas prioridades vão direcionar a minha vida. And, you know, as a parents, we love our children. And Como pais, nós amamos nossos filhos we want to do our best for them. e queremos fazer o nosso melhor por eles. And the best what we can do for them, E a melhor coisa que podemos fazer por eles not just prepare for this passing form or stage of life, não é apenas prepará-los para esse momento passageiro da vida, but for a new act of God's history. mas prepará-los para esse novo ato da história que Deus prepara. Prepare them for them coming kingdom, Prepará-los para o reino que virá. not for this passing kingdom. Não prepará-los apenas para esse mundo que passa.
And I know that some of us, Eu sei que alguns de nós, even having understanding of this reality, mesmo tendo entendido essa realidade, might be caught by this passing system. mesmo assim podemos ser capturados por esse sistema que está passando. And Apostle Paul giving us here E o apóstolo Paulo nos dá aqui a program of deliverance. um programa para nos libertar. How we can avoid to become slaves of this passing time. Como podemos evitar ser escravizados pelo sistema desse tempo que passa? How we can experience fullness of joy and true freedom. Como podemos experimentar a liberdade que traz alegria? So, from verse 32 to 34, he gives two things for us to consider. Do verso 32 a 34, ele aponta duas coisas sobre isso. First, he says about right motivation for life. Primeiro, ele fala sobre a motivação correta para a vida. He said that we call to please the Lord. Ele diz que nós somos chamados para satisfazer o Senhor. So, when we wake up, Então, quando nós acordamos, we have a goal nós temos um objetivo: to please the Lord. satisfazer o Senhor. It's not to please ourselves, Não satisfazer a nós mesmos, because nobody can please us. porque nós não podemos nos satisfazer a Not nós mesmos. to expect that others gonna please, because nobody can do Nem it. esperar que outros vão nos satisfazer, porque não conseguirão, But to please the Lord. mas nós vamos satisfazer o Senhor. Our life actually, not ours, it's His. A nossa vida, na verdade, não é nossa vida, mas é dele. And when we live with such understanding, with such a goal, such a Quando, focus, e quando nós vivemos com tal compreensão, com tal objetivo, com esse foco, we truly experiencing joy and satisfaction. nós experimentamos verdadeira alegria e satisfação. So the question for us to ask at the end of the day, Então a pergunta que devemos fazer no final do dia: did I please my Lord? como eu satisfiz a Deus hoje? And not just to put shame on ourselves or guilt, E não apenas para nos envergonhar ou colocar culpa em nós, just to think how I can live better. mas é apenas algo que nós devemos pensar: como eu posso viver melhor? Because the best motivation for my life is to please the Lord. Porque a melhor motivação para a nossa vida é satisfazer o Senhor. And in the following verses, he says a program of our life. He gives a program of our E nos life. versos seguintes, então, ele traz esse programa, esse roteiro para a nossa vida. Our program is minister for the Lord. A nossa vida deve ter como roteiro de objetivo servir ao Senhor. God gave us time, Deus nos deu tempo, not just to entertain ourselves, não apenas para nos entreter, not just to meet our needs and desires and wishes, não apenas para conquistar nossos desejos, nossas ambições, but to serve the Lord. mas para servir ao Senhor. It's our call. É nosso chamado. As Paul saying in the book of Colossians, chapter 3. Como Paulo diz no livro de Colossenses, no capítulo 3. You remember verse 17. Você lembra do verso 17? Whatever you do, Tudo aquilo que você fizer, in word or in deed, em palavras ou em ações, do everything in the name of the Lord Jesus faça Christ. tudo no nome do Senhor Jesus Cristo. Thanks to Him through God and the Father. Graças a Ele, em Deus, e por Deus nosso Pai. So true ministry not just happening within church building. Então, o verdadeiro ministério não acontece apenas no prédio da igreja, It's happening everywhere we go. mas acontece em todos os lugares onde vamos. You know, you can change even diapers, Você pode até ter isso como a troca de fraldas como but to ministério, do for the Lord. mas fazer isso para o Senhor. And it's gonna change even our attitude. Isso, inclusive, vai mudar nossas atitudes. You know, when a wife preparing meal for her family, Sabe, quando você, por exemplo, é uma esposa preparando um jantar para uma família, para and sua família, she forget that she's doing this for the glory of God, e ela esquece que está fazendo aquilo para a glória de Deus, she might be disappointed if your husband would not express special appreciation to ela her. pode ficar entristecida se o marido não demonstrar uma apreciação especial pela comida, Or children would be grateful enough. ou se os filhos não forem gratos o suficiente. But if she were doing for the Lord, Mas ela está fazendo aquilo para o Senhor, she's already happy to ela do já that. está satisfeita de poder fazer No isso. matter what kind of reaction would be. Não importa a reação que as pessoas terão. But man, you got to be grateful. Mas homens, sejam gratos. And the same true for men. E o mesmo é verdade para os homens. If his wife would not say, kind of show
respect to him, se a sua esposa não diz ou demonstra de alguma maneira o respeito que ela tem por ele, he wouldn't be disappointed too much ele não ficará tão desapontado, because of he does everything for the glory of God. porque ele faz tudo para a glória de Deus. Motivation of his actions A motivação das suas ações is not built in her behavior. não está ligada ao comportamento dela, It's built on the cross of Christ, está edificada na cruz de Cristo, who died on his behalf. que morreu em favor dele. And now he is doing everything out of gratitude heart, E agora ele faz tudo de um coração grato, no matter how people react. não importa como as pessoas He reagem. loves and serves Ele ama, ele serve, because of the Lord served for him. porque o Senhor o serviu naquela cruz. So our program of our life is just minister for the Lord, no matter what we do. Então, o roteiro de nossas vidas para servir ao Senhor como ministros, não importa o que No venhamos a matter fazer, where we are. não importa onde estejamos. I remember I visited my children's school. Eu me lembro que eu estava na escola dos meus filhos. I think it's happening also here like that. Eu imagino que já acontece algo similar aqui. When parents of school children have a meeting with teachers. Quando os pais na escola têm uma reunião com a professora. So I went. Então eu fui na reunião. Looked these teachers. They gave me reports about the school and our children. Fui falar com a professora, elas falaram sobre a escola, deram um relatório sobre as crianças. Afterwards, I came to a teacher who was responsible for my children's class. Então depois eu fui conversar com a professora, especificamente que cuidava da classe dos meus filhos. And asked a few questions. Eu fiz algumas perguntas. And finally, I asked her another question. Então, finalmente eu fiz mais uma pergunta. Her name was Olga. Olga. Her name was Olga. Olga. O nome da professora era Olga. I asked her, Olga, how I can pray for you? Eu perguntei, Olga, como eu posso orar por você? You know, she started to cry with tears. E sabe, ela começou a chorar, derramar lágrimas. She said, since my mom died, nobody prayed for me. Ela disse, olha, desde que minha mãe morreu, ninguém orou por mim. No matter where we go, we have task from the Lord. Não importa onde nós estejamos, nós temos uma tarefa dada por It's Deus. not just about my children being at school, Não é só sobre meus filhos estudarem naquela escola, just getting good grades. recebendo apenas boas notas. It's about serving others. É sobre servir os outros. Actually, in my family, we do children birthdays, always invited children from their classes. Na verdade, quando nós fazemos o aniversário das crianças na nossa família, It's sempre chamamos as crianças da escola. It's always evangelistic event. É sempre um evento evangelístico. When children having fun, I'm having time with parents. Quando as crianças se divertem, eu estou conversando com seus pais. And also I pray for children. Eu também oro pelas crianças. It's very helpful. Ajuda muito isso. It's really not just about achieving our goals. It's about doing what we have to do for the glory of God. Não é sobre apenas atingir nossos objetivos, mas fazer aquilo que devemos fazer para a glória de Deus. So if we truly understand this present reality, Então, se nós entendemos essa realidade presente, that the form of this world is passing away, que a forma desse mundo está passando, and we're just living for kingdom of God, not for this present time, e vivemos para o reino de Deus, não para esse tempo presente, we're going to have only one right attitude and response to that reality. nós teremos apenas uma atitude correta e resposta a essa As realidade. Paul saying in verse 35, É o que Paulo diz no verso 35. we're going to commit our life completely to the Lord. Nós vamos dedicar nossa vida ao Senhor por completo. You see, he even uses here a very special word too. Ele até usa uma palavra muito especial aqui. He says, I say this for your own benefit. Ele fala, eu digo isso para o vosso benefício. And a benefit, it's a commercial term. E benefício, essa palavra é um termo comercial It's originalmente. related to investment. Tem a ver com investimentos. I want to invest and get much of income. Eu quero investir para ter um maior retorno. And people naturally trying to to collect, to build up their wealth of this planet, on this planet for themselves. E as pessoas nessa terra tentam exatamente isso, fazer investimentos que possam permitir coletar o máximo de retorno possível. And I think some people around you, your friends, relatives, neighbors, they might say about you, E talvez pessoas à sua volta, vizinhos, parentes, possam dizer sobre você, what a crazy person. que pessoa louca. Why you spending time going to church? Por que está gastando tempo indo para a igreja? Why you spending time, wasting your time serving others? Por que você está investindo o seu tempo servindo outras pessoas? But Paul's saying, Mas- if you do that, Mas Paulo está dizendo que se você fizer isso, you truly becoming rich.
você vai de fato enriquecer. because you invest in yourself into eternity. Porque você está investindo a si próprio na eternidade. It's not going to be killed by inflation of economy. Esse investimento não é abatido pela inflação que It's vem. not going to be stolen by robbers. Não será furtado ou roubado por It's going to ladrões. stay forever. Vai ficar para sempre. But if we not, and if we really understand that, it's here what's gonna, how it's gonna portray or reflects in our E life. se nós entendemos isso de fato, é assim que isso vai se espelhar em nossas vidas. We're gonna have faithful ministry to the Lord, Nós teremos um ministério fiel ao Senhor externally, de forma externa and internally. e de forma interna. We would not have divided heart. Nós não teremos um coração dividido. Our heart will be devoted to the Lord. Nosso coração estará dedicado ao Senhor. We would not try to take one leg into His kingdom Nós não teremos colocar um pé no seu reino and another leg into this earthly e kingdom. o outro pé então nesse mundo terreno. Our heart would be completely given to the Lord. Nosso coração será Ministry. completamente dedicado ao Senhor. And it will protect us from Isso- being slaves of this system of this world. E isso nos protegerá de sermos escravizados pelo sistema desse mundo. Our life actually Na verdade, nossa vida, preaches in a loud voice what is important for us. ela anuncia, ela prega num voz muito alto o que é importante para And if nós. people spend some time with us, E se as pessoas passam tempo conosco, even without hearing us saying something, mesmo que sem que ouçam nós dizemos alguma coisa, they can say what is important for us. eles conseguem detectar o que é importante para nós. Because we all natural evangelists. Porque nós somos naturalmente evangelizadores. We all speak what we love. Nós sempre falamos do que amamos. If I truly love the Lord, Se eu de fato amo o Senhor, I would not be able to keep silence about Him. eu não conseguiria ficar em silêncio sobre And ele. if I truly understand what He's doing right now on this planet, E se eu de fato entender o que ele está fazendo nesse mundo agora, I would invest myself, my family, my life, my future for eternity past. eu vou investir a mim mesmo, minha For família, meus dons, meu futuro, tudo para esse reino futuro. Because it's the best investment to do. Porque é o maior investimento a se fazer. And we're still here on this planet Nós ainda estamos aqui nesse mundo because God truly wants to continue His salvific work. porque Deus quer de fato continuar a sua obra salvífica. And I do believe that there are some people in this city Eu acredito que há pessoas nessa cidade who is prepared by the Lord que estão sendo preparadas por Deus for you to meet and to share the para gospel. você se encontrar com elas e compartilhar o evangelho. This is the biggest reason why we're still here. Essa é a maior razão pela qual nós continuamos aqui. And this is my final story for you. E essa é a minha história final agora para Because I vocês. realize that Brazilians, they like Russians. Porque eu já percebi que os brasileiros gostam dos russos. They love stories. Amam histórias, igual os russos amam também. I don't know what's the story for you to tell exactly, Eu não sei exatamente como essa história vai soar para você. but I will give you a story. Mas eu vou compartilhar essa história. I think I'll tell this story for you. Acho que eu vou contar assim então essa história. 7 years ago, my family was moved from Siberia to Moscow. 17 years 17, ago. não. Há 17 anos atrás, minha família se mudou da Sibéria para Moscou. I lived in such a beautiful land called Siberia, Eu vivia numa terra tão bela que é a Sibéria. and now I suffer in this big city, Moscow. E agora eu estou sofrendo nessa cidade grande que é Moscou. Yeah, we prayed with my wife that God would give us heart to love this city. Eu oro com a minha esposa para que Deus nos dê um coração para amar essa cidade. He gave, but it's been very painful. Ele deu esse coração, mas mesmo assim é doloroso. So the very first summer of us being in Moscow, O primeiro verão, quando nós estávamos em Moscou, we went to Siberia for our summer. nós fomos para a Sibéria para passar o verão. No, for me it's not such a long summer, just a couple weeks, but for my family for the whole summer. Para mim não era um tanto tempo, era só poucas semanas, mas minha família ia poder aproveitar, eles poderiam aproveitar o verão inteiro. I sent my wife and our first son to see my parents. Então eu enviei minha esposa e nosso filho mais velho encontrar com meus pais stay myself with church ministers, a church where I was a pastor. e fiquei na igreja com os irmãos, os ministros, na igreja onde eu So we servia. talked in the whole day.
Então eu estava falando com aqueles irmãos o dia todo. And you know what's happened when only men get together? Você sabe o que acontece quando apenas homens estão reunidos? They don't know how to feed each other. Eles não sabem no final como se alimentar, né? So we all get hungry. Então todos estamos com fome de repente. So my brothers went homes Então meus irmãos que estavam na reunião foram para casa to have family dinners. encontrar com as suas famílias para jantar. But I went to get a last bus at 7:25 p.m. to drive 5 hours to another city. Mas eu entrei no carro para dirigir por algumas horas para uma outra cidade. And I was very hungry. Eu estava com muita fome. They sold hot dogs at a bus station. E na estação de ônibus por onde eu passei, servia cachorro-quente, vendia cachorro-quentes. I remember a lady asking him, like, do you want mayonnaise, ketchup? Eu me lembro da senhora And- perguntando se eu queria maionese ou ketchup. And I said, put everything. Eu disse, coloca tudo. Because I was really hungry. Estava com muita fome. So I ate 2 hot dogs. Então eu comi 12 cachorro-quentes. I think probably less than a minute. Eu acho que em menos de 1 minuto. And jumped in a bus and we started our journey. E voltei, eu estava na verdade no ônibus, eu voltei para o ônibus e continuei a minha viagem. I think after half hour, the real war breaks through my stomach. Então, depois de meia hora, uma guerra começa aqui no meu estômago. And you know, it's a 5 hours drive. E era uma viagem de 5 horas. I hope that I would survive. Eu estava torcendo para sobreviver. But after, I don't know, maybe 15, 20 minutes, it gets worse. Eu não sei, mais ou menos depois de uns 15, 20 minutos, começou a piorar muito. I came to a driver Então eu fui até o motorista. and I said, you know, I have very terrible pain. Eu falei, olha, eu tô com uma dor estomacal muito forte. He gave me some medicine, Então ele me deu um remédio, but it didn't work. mas não funcionou. So I came back to him again Então eu fui até ele novamente. and I said, you know, I'm going to lose my conscience. It's very painful. Eu falei, olha, eu tô com medo, acho que eu vou até desmaiar. A dor é muito, muito forte. And he said, you know, I'm a last bus. I'm a last bus. I can't wait for you. Ele disse, olha, eu sou o último ônibus desse trecho, eu não posso esperar por você. So I'm going to drive you to a local hospital and I will leave you there. Então eu vou encostar o ônibus num hospital local e vou deixar você lá. I have no choice, actually. Eu não tinha escolha. So I accepted. We went to this local small hospital. Então eu aceitei e ele me levou até um hospital pequeno, regional. I went to talk with the doctor. Então eu fui falar com o médico. She asked me to buy expensive medicine. A doutora pediu para eu comprar esses remédios que eram caros. I did. Eu comprei. So I went out to this hospital. Então eu saí do hospital. In the horizon, I saw sunset Então no horizonte eu vi o sol se pondo and my bus leaving, e meu ônibus passando and my stomach stopped to pain. e meu estômago a dor havia passado do meu estômago. So I asked, as a good Baptist, Então como bom batista eu fiz a seguinte pergunta: Lord, how I sin? Senhor, qual foi meu pecado? What I've done? O que eu fiz? Why you pulled me out of this bus? Porque o Senhor me tirou desse ônibus. You know, it's been 17 years ago. 17 years Isso foi ago. 17 anos atrás. You know, no Google Maps, Não tinha Google Maps, no Uber, não tinha Uber. and also it was a high-speed area. E a região era de uma estrada de alta velocidade. I tried to stop cars. Eu tentei parar os carros. Nobody stopped. Ninguém parava para mim. Rain started. A chuva começou. So I was just very wet. Então eu estava todo molhado. I called to my brothers back to Novosibirsk. Então eu telefonei para os meus irmãos que estavam na outra cidade. Actually, there were 76 kilometers this way Era uma distância desses irmãos de 76 quilômetros de distância de mim. and 157 this way. E o meu destino era 157 quilômetros na outra direção. So my brothers in Novosibirsk, they said, please pray that God will give you a car. Então eu falei com meus irmãos no telefone, aqueles irmãos daquela cidade disseram, olha, nós vamos orar para que Deus envie um carro, né? I prayed for my brothers, Eu orei por eles. but nobody wanted to stop. Mas ninguém queria parar para mim. And I started to walk these 76 kilometers back. E eu comecei a caminhar naquela estrada, então, voltando os 76 quilômetros. And you know, I remember that at that moment, just something appeared in my head. Eu me lembrei, algo veio na minha mente naquele momento. My life belongs to the Lord. A minha vida pertence ao Senhor. So I prayed, Lord, I don't know what I'm doing here. Então eu orei, Senhor, eu não sei o que eu estou fazendo nesse lugar. Please bless me, be useful. Mas me abençoa, me faça útil aqui. You know, just after a few minutes, Passaram-se alguns minutos a nice fancy car stopped. e um carro bonito, de luxo, parou.
And the man just said to me, please, come in. E aquele homem parou o carro e falou: pode entrar no carro. It was a man from Caucasus area, Era um homem da região do Cáucaso. and I was wet. Eu estava todo I molhado. sat on his leather chair, Eu sentei naquele banco de couro. and he asked me a question, what I'm doing here E ele on the perguntou: side of the road. o que você está fazendo aqui na beira da And estrada? I said, I'm a pastor. I'm going to see my previous church and my family. Eu falei: olha, eu sou pastor, eu estava viajando para reencontrar minha antiga igreja, minha família está lá. And you know, he got interested. E ele ficou interessado nessa história. He started to ask different questions about life, meaning of life, God, church. E ele ficou interessado, Bible. começou a fazer perguntas sobre a vida após a morte, sobre Deus, sobre a Bíblia. Suddenly he said, E de repente ele disse: could you pray for my friend? você pode orar por um amigo meu? His name is Mahmoud. Seu nome é Mahmoud. And I said, what I need to pray for? Eu perguntei: tá, mas o que eu And preciso orar por ele em quê? And he said, you know, his family just falling apart. Ele disse: olha, a família desse meu amigo está destruída. Disobedient children, Os filhos são desobedientes. terrible relationship with his wife, Ele está com um relacionamento péssimo com a esposa. his business going down, A empresa dele está quebrando. his health not really good. A saúde não está muito boa. Just could you please pray for him? Você pode, por favor, orar por ele? So I said, yeah, sure. Eu digo: claro, vou orar. He stopped his car and I prayed for his friend Mahmoud. Então, ele parou o carro e eu orei pelo seu amigo Mahmoud. And we continue our ride. Então, depois continuamos na estrada. Finally, it was the middle of the night. We got to a crossroad E era no meio da noite já, e nós chegamos num cruzamento. where he needed to go one way, I needed to go another way. Ele precisava, naquele cruzamento em diante, ir para uma direção e eu para outra So I direção. looked at him and said, thanks a million for giving me a ride. E então eu olhei para ele e disse: olha, muito obrigado por me trazer até aqui, me dar uma carona. And he looked at me and said, you know what you've done to me? Ele olhou para mim e disse: você sabe o que você fez? And then honestly, I got a little scared. Eu confesso que eu fiquei um pouco assustado. Because there's Caucasian man in the middle of the night kind of complaining about me, what Porque I era did um homem something. vindo da região do Cáucaso, de repente no meio da noite, reclamando sobre mim, o que eu fiz. So I said to him, you know, I'm sorry, I didn't mean to offend you anyhow. Então eu disse: olha, eu não sei, desculpas, eu não queria te ofender de nenhuma maneira. But his eyes were filled of tears. Mas os olhos dele estavam cheios de lágrimas. And he said, E ele disse: I am Mahmoud for whom you prayed. eu sou o Mahmoud por quem você orou. And you need to know, E você precisa saber. I was going to a forest to hang myself. Eu estava indo para aquela floresta de carro para me enforcar lá. And I saw you on the side of the road. E eu vi você na beira da estrada. And I thought, why not for me to talk with the last man in my life? E eu pensei: por que não conversar com essa que vai ser a última pessoa que eu vou ver na minha vida? And now I don't know what to do. E agora eu não sei o que fazer. And I said, Mahmoud, God sent me to tell you about hope. E eu disse: Mahmoud, foi Deus que me enviou para falar com você sobre esperança. In next couple hours, we just staying together, praying, confessing, repenting, believing, and praising. Então, nas próximas horas, nós ficamos conversando e orando, ele confessando pecados e crendo e mostrando confiança na esperança. And when I got home, it was early morning. E quando eu cheguei em casa, já era de manhã. I just realized Eu percebi there was not any Christian around. que não existia nenhum cristão ali. But sovereign God wanted to save this man. Mas o Deus soberano queria salvar aquele homem. He just needed someone Ele só precisava de uma pessoa to send. para enviar ali. And you know, my brothers and sisters, Sabe, meus irmãos e irmãs, God has you in this city. Deus tem você nessa cidade. There are many people like Mahmoud. Há muitas pessoas como Mahmoud. We just need to be available. Nós precisamos apenas estar disponíveis. We just need to pray for. Precisamos orar por eles. And just not to waste our time. E não desperdiçar o nosso tempo. Because time is short. Porque o tempo se abrevia. And we have such a privilege E nós temos um privilégio to live for the coming kingdom de viver para o reino vindouro, as His beloved children. como seus filhos amados. So let's pray to the Lord. Vamos orar ao Senhor. Father, we're also grateful for your mercy and grace and love. Pai, somos gratos por sua misericórdia, sua graça e amor. That we did not receive what we deserved. Por isso nós não recebemos o que merecemos. Instead of getting your righteous rest because of our sins, Ao invés de receber a sua ira, a sua justa ira por nossos pecados, you gave us your grace o Senhor nos deu a sua graça through the Lord Jesus Christ, por meio do Senhor Jesus Cristo, who died on our behalf. que morreu em nosso lugar.
that you not just only forgave us, E o Senhor não só nos perdoou, but also made us your children, mas nos tornou seus filhos, your daughters and your sons. suas filhas, seus Ele- filhos e filhas. And even more, E mais ainda, you made us your co-workers o Senhor nos tornou seus cooperadores, of your grace on this planet. cooperadores da sua graça nesse planeta. We're your messengers, your ambassadors, Nós somos your seus ministers. mensageiros, seus embaixadores, seus ministros. We know what's going to happen in future. Nós sabemos o que virá no futuro. And in light of eternity, we can live in this present age. E à luz dessa eternidade, podemos viver nessa era presente. Help us to be faithful Ajuda-nos, Senhor, a permanecermos fiéis. and bless us to find satisfaction in you E only. nos abençoe para que encontremos satisfação no Senhor e no Senhor somente. And send people on our path E coloque pessoas em nosso caminho that they could hear the gospel, que possam ouvir o Evangelho, repent and believe. se arrepender e crer. For the glory of your Son, we pray. Para a glória do seu Filho, nós oramos. Amen. Amém. 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 Obrigada. Obrigado.